fácil, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo desta sexta-feira e não segunda-feira. Como eu falei no vídeo anterior, eu tava levemente emocionado com o anúncio depois de toda a demora do Pedro Raul, mas a gente vai voltar a falar bastante de Pedro Raul nesse vídeo. Antes disso, deixa o dedo no like que me ajuda bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Se liga! Pedro Raul, coincidências do destino, foi dupla de ataque no Vitória de Guimarães com Rafinha, que hoje é atacante titular da seleção brasileira, ponta direita, jogador que hoje joga no Barcelona da Espanha. O Pedro Raul é vendido ao Vitória de Guimarães após brilhar com a camisa do Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Ambos jogadores são gaúchos e foram para a equipe portuguesa. Pedro Raul ficou por lá 2 anos e o Rafinha lhe ajudou muito nesse processo de jogar fora do país, longe da família. Os dois jogadores têm uma amizade muito próxima e o Pedro Raul deu uma entrevista ao GE e comentou essa passagem em Portugal e essa proximidade com Rafinha. Pega aí, ó. Rafinha é de Porto Alegre, então quando cheguei lá, a gente já tinha isso em comum. Ele também teve um começo tarde na carreira. Foi para o Avaí com 17, 18 anos. Então a gente tinha uma troca muito boa. Acabou que depois ele foi para o Sporting e seguiu o caminho dele na Europa. Tenho um carinho enorme por ele e toda a família, que me acolheram muito bem em Portugal. Acabamos criando uma amizade, um laço que fez eu me adaptar melhor. Rafinha joga muito. O reconhecimento que ele está tendo é merecido. Eu que já vi ele jogar há mais tempo, antes de despontar a esse nível, todo mundo já sabia que ele tinha um talento incrível, muito rápido, troca de direção, finalização, um jogador diferente. E aí, lembrando que Pedro Raul pode seguir o caminho de seu companheiro. O Pedro Raul estava na lista dos 50 jogadores aptos aí a ser convocados na lista de Tite. O Tite levou os 53 e ficou uma galera de stand-by, caso alguns outros jogadores acabassem tendo uma contusão ou qualquer coisa do tipo. Beleza? Até trouxe para vocês no vídeo anterior uma fala do Tite, elogiando o Pedro Raul, inclusive o comparando ao Fred, que se aposentou recentemente. Falando ainda de Pedro Raul, ele vai vestir a camisa número 9, tá passando para vocês aí na tela uma foto dele vestindo a camisa 9 no CT Moacir Barbosa. Peço desculpa para vocês o barulho do cachorro que desandou a latir aqui no meio do vídeo. E também uma foto dele com o Paul Brax, que deu uma olhadinha com ele com os olhinhos brilhando após anunciar o seu primeiro reforço como diretor executivo do Vasco, já no modelo agora de SAF. Beleza? E acho que o Pedro Raul está disposto aí a conseguir o coração do vascaíno. Ele fez uma publicação nas suas redes sociais que está levando muita esperança e muito carinho aí pro torcedor do vascaíno. O Pedro Raul disse o seguinte, ó, em seu Instagram. Inclusive, quem não segue ele lá já segue o nosso matador. Pedro Raul Garay. O Garay no final é com Y. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Tenho certeza que fiz a melhor escolha. Que seja o início de um ciclo muito vitorioso pro nosso gigante. Espero poder retribuir o carinho que tenho recebido dentro de campo com muitos gols. Não vejo a hora de ver o Caldeirão lotado. E aí ele encerra com a frase aí que esquenta meu coraçãozinho. O Vasco é para quem acredita. E meteu uma cruz de malta. Já fala aí como um de nós, meteu ali também o famoso que seja um ciclo vitorioso pro nosso gigante. Ele já se coloca dentro do bolo e tá ansioso para ver o Caldeirão ferver. Já tô até com uma figurinha dele aqui, a galera aqui no grupo de membro é rápida, já fez uma figurinha bem bacana dele aí. E o homem, uma das fotos dele, ele meteu a lá Raniel. Não sei se vocês perceberam, uma das fotos que o Vasco divulgou é com ele com a mãozinha aqui no ouvido. Raniel foi embora, mas deixou a escola aí. Brincadeiras à parte, ele já comemorava seus gols assim. Beleza? Agora vamos falar sobre outras contratações. Ó, um jogador que o Vasco tinha interesse, informação dada ainda no começo do mês de novembro pelo jornalista André Hernan, a respeito do atacante Wesley do Palmeiras, 23 anos, tem contrato por lá até 2025. E eu trouxe para vocês que Vasco, Cruzeiro e Bahia tinham interesse no jogador. E, pois bem, o futuro de Wesley não deve ser
no Vasco da Gama. O jogador deve estar indo para o Cruzeiro. Informação dos companheiros da Rádio Itatiaia foi dada de primeira pelo companheiro Guilherme Pio, aí jornalista da Rádio Itatiaia, setorista do Cruzeiro. O Cruzeiro já tem o dinheiro em mãos para estar comprando 50% dos direitos econômicos do jogador. Lembrando que o Palmeiras tinha 70% dos direitos do atleta. Então, muito provavelmente, a não ser que aconteça uma reviravolta, tá o caso do Júnior Urso aí pra gente ver, ele deve acabar reforçando a equipe do Cruzeiro. Falando em Cruzeiro, quem pode pintar lá também é o Júnior Urso. O jogador chegou a receber uma sondagem também do Santos, mas a conversa parece que caminha melhor lá para os lados de Minas Gerais e o lado azul da força. Ele já jogou no Atlético Mineiro, então conhece bem a cidade, tá bom? O Júnior Urso pode, não disse que vai, pode ser reforço do Cruzeiro. Também tem conversado por lá. E o Vasco Cruzeiro tem buscado alguns nomes similares ali no mercado, tá bom? E agora uma informação dada pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos. Um meia que o Vasco tem interesse é o meia paraguaio Matias Rojas. Ele tem 26 anos de idade, faz 27 no ano que vem. Ele é de 1990 e tem 27 anos, perdão, faz 28 anos que vem. Paraguaio, 1,86 m, joga com alguma regularidade na seleção paraguaia, tem contrato com o Racing só até junho de 23, a partir de janeiro pode fazer um pré-contrato e ir de graça para qualquer outra equipe a partir do dia 1º de julho, e o Vasco gostou do jogador, já procurou informações junto ao Racing e aí vai depender de uma negociação. Pode ser que o Racing, já sabendo que pode perder o jogador de graça daqui a 6 meses, peça um valor bem mais baixo e já libere logo o jogador. Ele foi comprado do Cerro Porteño em 2019. Ele é cria da base do Cerro Porteño. Do Cerro foi emprestado ao Lanús quando ele era muito jovem ainda. Voltou ao Cerro, teve no Defensa e Justiça, voltou para o Cerro e aí jogou um período no Cerro e foi vendido para o Racing. Está no Racing desde julho de 2019. Julho de 20, julho de 21, julho de 22. Já mais 6 meses aqui. Ele tem 3 anos e meio aí jogando por lá, tinha feito um contrato de 4 anos à época e daqui a 6 meses esse contrato expira. Então Matias Rojas é um jogador que interessa ao Vasco. Assim que eu tiver novas informações, eu trago para vocês aqui no canal. Beleza? Bom, galera, caminhando para a reta final e assim eu encerro. Vocês sabem que eu procuro trazer as coisas sempre, meu vídeo sempre tem conectivos, um ponto vai ligando no outro. Eu gostaria de encerrar com o último trecho da coletiva do Maurício Barbieri. Explico por quê. Tem muita gente ainda confuso como vai funcionar a pré-temporada do Vasco da Gama. E é o seguinte, o Vasco já deixou claro que a pré-temporada para ele só começa 1º de janeiro. Esse final de dezembro, faltam 15 dias ainda para encerrar o ano, vai servir para aqueles jogadores que já têm contrato com o Vasco, conhecendo o Maurício Barbieri. Alguns jogadores da base estão subindo para o Barbieri observar de perto, e o Vasco vai começar a fazer as primeiras contratações. A ideia é já ter uma base de time até a quinzena ali de janeiro, que é quando o time viaja para os Estados Unidos para fazer aquela pré-temporada na Major League Soccer, e o elenco deve estar 90% montado até abril, quando inicia o Brasileiro. Então esperem vir alguns jogadores agora em dezembro, mais uma galera em janeiro e vir chegando o jogador até abril. O Vasco não vai contratar por contratar. E uma outra fala que eu trouxe para vocês, o Barbieri falou muito sobre isso. Não estou preocupado com velocidade, estou preocupado com assertividade. Eu prefiro que demore um pouquinho mais para a gente trazer um reforço, mas quando vir seja reforço. Jogador de fato que vai chegar para mudar o time de patamar. Beleza? Então vou encerrar com o Maurício Barbieri e explicando essa situação para vocês. Que a pré-temporada de fato começa em janeiro. Então, na verdade, agora esse é um primeiro momento em que eu vou estar tendo contato com o elenco de jogadores, vou estar, enfim, passando um pouquinho das minhas ideias e vou tentar construir com eles nessa fase inicial uma maneira de jogar, uma forma de jogar. Isso nunca parte só exclusivamente do treinador, né? Tem uma participação dos jogadores nisso, a gente vai ver como isso casa. Você falou a questão da gente estar saindo na frente dos rivais, e eu acho que esse é um ponto importante da gente tocar. Na verdade, nesse momento, nós estamos saindo atrás. E por que eu vou falar isso? Porque os nossos rivais, eu vou me ater especificamente aos regionais, aos do Rio, tá?
nesse momento todos eles já têm um elenco formado. Eles vão buscar situações pontuais, mas com um elenco que já está formado, né? Com uma ideia e um conceito de jogo que já está estruturado. Nesse momento nós ainda não temos isso. Nós ainda estamos um pouquinho atrás, no sentido de que nós ainda estamos buscando as peças para formar o elenco e depois construir essa maneira de jogar. Então é importante o torcedor ter clareza disso, pela questão que a gente falou da paciência, da necessidade de apoio dele. Não quero que eles fiquem preocupados, a gente está largando atrás nesse momento, mas vai trabalhar e vai buscar fazer de tudo para alcançá-los e até passar. Me deixa confortável que o Vasco é o time da virada, então a ideia é que a gente possa virar esse jogo o mais breve possível, mas nesse momento a gente tem que correr bastante atrás disso. Em relação ao que você me perguntou nesse momento a ideia é começar a construir junto com eles uma maneira de jogar, é passar as minhas ideias, é passar os conceitos daquilo que eu entendo que a gente deva fazer. E a gente está frisando bastante a questão de janeiro, porque conversando com o Paulo, a ideia é que na apresentação em janeiro a gente já esteja com esse elenco em formação que eu tenho batendo já um pouquinho mais pronto, tá? Então a ideia é que a gente consiga ter mais peças ou mais nomes nessa apresentação em janeiro, por isso que a gente está batendo nessa tecla, mas desde hoje já começa o trabalho, nós já vamos a campo, eu vou começar a passar minhas ideias, vou ver como eles respondem, vai ter essa troca e vamos começar a construir uma maneira e uma forma de jogar, porque mesmo aqueles que venham lá na frente já encontram uma estrutura de trabalho, já encontram ideias consolidadas e isso torna a adaptação deles até mais fácil, né? Se eles chegam num momento em que ninguém tem referência nenhuma, é mais difícil você ajustar tudo e construir. Então a ideia é começar a partir de agora essa construção. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais à noite, aí 10h30 mais ou menos, eu encerro a nossa sexta-feira com o nosso terceiro vídeo. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de volta, nós tamo junto. Valeu, fui!